A verdadeira escuridão não se esconde na sombra. Ela se esconde na verdade. A mansão Pinewood não era apenas uma casa. Era um organismo vivo, um ser com memórias gravadas em suas pedras e no próprio ar que Clara respirava. Cada cômodo, cada corredor, um novo capítulo de sua história sombria. Agora, um novo mistério se revelava sobre os degraus carcomidos da despensa. Um alçapão disfarçado sob o pó e o esquecimento rangia levemente, convidando Clara a descer. A decisão foi rápida, impulsionada não pela curiosidade, mas pela urgência daquele chamado ancestral. A descida era para o desconhecido, para o coração pulsante da mansão. Um lugar que o tempo, por alguma razão macabra, havia tentado apagar. Cada degrau de pedra áspera descia para uma escuridão úmida. Um cheiro persistente de terra molhada e mofo se misturando com um odor mais sinistro, metálico, que parecia impregnar as paredes. A lanterna de Clara, um feixe frágil em meio à escuridão absoluta, lutava para perfurar a densidade daquele novo abismo. E lá estava ela, a câmara, revelando-se lentamente. Um lugar onde a luz do sol nunca ousou tocar. As paredes de pedra bruta, frias e gotejantes, refletiam o feixe da lanterna, os padrões fantasmagóricos, inscrições estranhas, parecendo glifos antigos e esquecidos, adornavam as paredes. Algumas desbotadas pelo tempo, outras estranhamente nítidas, como se tivessem sido gravadas recentemente. E no centro, as correntes. Correntes de ferro, enferrujadas e pesadas, balançando suavemente no ar parado, como se ainda ecoassem a agonia de quem um dia esteve ali preso. O som metálico das correntes, um lamento silencioso, parecia vibrar no próprio chão sob os pés de Clara. A temperatura despencou e um arrepio gélido percorreu sua espinha, arrepiando os pelos de seus braços. Ela não estava apenas sentindo frio, estava sentindo um medo incrustado naquele lugar. E então, de repente, uma voz, não um sussurro, mas uma melodia perturbadora, um cântico antigo e gutural, preenchendo o pequeno espaço, vindo de lugar nenhum e de todos os lugares ao mesmo tempo. Era uma canção de dor, de sacrifício, de algo primordial e terrível. O cântico antigo cresceu, reverberando nas paredes de pedra, preenchendo a mente de Clara com uma melodia dolorosa, familiar de uma forma aterrorizante. Enquanto a música se intensificava, as paredes da câmara pareceram se dissolver e o ambiente à sua volta se retorceu em um vórtice de cores escuras e sombras dançantes. O ar ficou pesado, denso, como se o passado tivesse se tornado presente. Então, a visão a atingiu. Não era um flash rápido, mas uma projeção vívida, uma cena se desenrolando bem diante de seus olhos. Uma mulher, bela, mas com o mesmo rosto de Clara, a mesma marca na clavícula, suas feições distorcidas pelo pavor, presa, amarrada pelas correntes enferrujadas, que agora Clara via fisicamente em sua frente. As correntes pareciam prender a mulher não apenas pelo pulso e tornozelos, mas também pela alma, sugando sua vitalidade enquanto um ritual sombrio se desenrolava. Em volta dela,
um círculo de figuras encapuzadas, seus rostos ocultos sob capuzes profundos, moviam-se com gestos lentos e precisos. Suas vozes se uniam ao cântico, uma litânia gutural que arrepiou a alma de Clara. E no centro do círculo, a figura de uma criança, chorando, estendendo as mãos para a mulher, sua voz infantil ecoando em um grito mudo. A cena era de uma crueldade abissal, um ritual de sacrifício. A criança era arrastada para longe. Seus soluços desesperados se tornando ecos distantes. A mulher gritava, um som cortado pelo tecido denso do tempo, e o símbolo, o mesmo símbolo que assombrava a Clara, aquele da pedra, do desenho de seu filho, surgiu. Ele brilhava intensamente, não com luz, mas com uma energia escura e faminta, pulsando no peito da mulher, gravando-se em sua pele. Clara sentiu uma dor lancinante no próprio peito, uma pontada que a fez cambalear, como se o sacrifício estivesse acontecendo nela mesma. Um fio invisível de energia escura, espesso e pulsante, como um nervo exposto, parecia se estender da mulher aprisionada e serpentear pelo chão de pedra e penetrar a própria essência da mansão, nutrindo-a. A visão começou a se dissipar tão subitamente quanto surgiu, mas o terror e a dor permaneceram em Clara. Uma memória implantada, vívida demais para ser negada. Ela estava de volta à câmara, mas o cheiro de sangue, o som de lamentos e o eco do cântico ainda pairavam no ar, misturando-se à realidade opressiva das paredes gotejantes. O ar da câmara parecia denso com o peso da revelação. A visão não era apenas um pesadelo, era uma peça do quebra-cabeça, uma imagem aterradora do passado de Pinewood. Clara sabia, com uma certeza fria, que a mulher que sofrera ali era sua ancestral. Os rostos sobrepostos, a mesma marca, a dor compartilhada, tudo indicava uma linhagem de sofrimento. E a criança, a mesma criança que assombrava desde o início. Seu filho? Não. O filho de sua ancestral também sacrificado, preso em um ciclo eterno de tormento. Era o elo, a ponte entre as gerações. As inscrições nas paredes, antes apenas glifos misteriosos, ganharam um novo e aterrorizante significado. Clara tocou as pedras frias, e as palavras pareciam vibrar sob seus dedos, revelando uma narrativa de poder, uma forma antiga de magia. Era um ritual, um pacto, algo que transcendia a simples bruxaria e mergulhava em um horror cósmico. A mansão não era amaldiçoada, era uma ferramenta, um ímã para a dor e o sacrifício, alimentada por eles. Os lamentos que ouvia, os vultos que via, as aparições da criança, tudo era energia residual de inúmeros sacrifícios realizados ao longo dos séculos. Cada um deles contribuindo para a força crescente de Pinewood. A mansão se alimentava da dor, da vida drenada, para manter-se, para prosperar em sua escuridão. O pânico começou a subir pela garganta de Clara. Ela estava presa em algo muito maior do que esperava. Um horror que se estendia por séculos. Uma herança de dor. Ela não era apenas uma visitante, ela era a próxima, o próximo sacrifício. E a verdade era um veneno amargo em sua boca. O medo, puro e primitivo, tomou conta de Clara, gelando seu sangue. A câmara, antes um local de mistério,
tornou-se uma armadilha mortal. Os cantos escuros pareciam se fechar. As paredes gotejantes a sufocavam. E as correntes vazias, balançando suavemente, eram um convite mórbido ao seu destino. Um som. Uma porta se abrindo no andar de cima da despensa. O ranger distante ecoando no silêncio da câmara. Alguém estava lá. Eles a encontraram. A entidade de Pinewood havia convocado seus guardiões. Ou talvez estivesse apenas a guiando para seu destino final. O pânico de Clara se transformou em uma corrida desesperada. Ela correu, subiu os degraus de pedra da câmara, o coração martelando no peito. Cada passo, um desafio. O ar parecia rarefeito. Seus pulmões ardiam e os sons de correntes e sussurros pareciam persegui-la, vindos de trás, da escuridão da câmara e até mesmo de cima, dos corredores da mansão. Saiu da câmara, cambaleando em direção à luz fraca que vinha do hall de entrada. O ar, embora ainda pesado, parecia mais respirável. Ela não parou. Correu em direção à porta principal. O sol já se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, mas a luz era enganadora. Não oferecia refúgio. A mansão de fora parecia um monstro à espreita, sua silhueta imponente e escura contra o último brilho do dia. Clara tentou a maçaneta. Fechada. A porta estava trancada. Não com uma chave, mas como se estivesse selada por uma força invisível, por uma vontade que não era humana. O desespero a dominou. Um grito silencioso preso em sua garganta. Ela estava presa. A mansão Pinewood não a deixaria ir. Nunca. O sangue derramado alimenta a mentira. Em Pinewood, a mentira tem uma voz.